Na mensagem de hoje, eu quero então trazer a seguinte sugestão, e ela é em si mesma suficiente. No título: Nunca esqueçamos a bondade de Deus. Eu trago então o Salmo 100, verso 3. Saibam que o Deus eterno é o único Deus. Ele nos criou. Ele nos deu o privilégio de sermos seus amigos. Ele nos ama, conduz e guarda. Porque tantas vezes ao longo da Bíblia, algumas expressões chaves, algumas orações centrais, algumas respostas definidas são repetidas. Quando você vê a história do próprio povo hebreu e também no Novo Testamento, você observa que eles logo se esquecem. Só eles, nós estamos juntos nessa, não é verdade? Então, ao longo, sobretudo dos Salmos, nós encontramos muitas expressões, como, por exemplo, a bondade de Deus dura para sempre. Ela é repetida nos Salmos, ela é repetida em Crônicas, em Jeremias, aparece sempre na Bíblia. Por quê? Esse é o ponto. Quando nós enfrentamos alguma dificuldade, nós nos esquecemos da bondade de Deus. Vamos ser honestos, vamos ser francos. Quando ficamos doentes, seriamente doentes, nós só nos lembramos da doença e nos esquecemos da bondade de Deus. Quando perdemos uma pessoa querida, amada, nós nos esquecemos da bondade de Deus e só colocamos o foco no luto que é necessário, mas tem que passar. Quando nós somos alvos de alguma violência física ou verbal, nós só pensamos nisso e nos esquecemos da bondade de Deus. Quando afundamos numa tristeza ou mesmo na depressão, nós só queremos não ter vontade de viver, esquecidos da bondade de Deus. E quando somos demitidos, perdemos nosso sustento financeiro através do trabalho, parece que Deus nos abandonou, nos esquecemos da bondade de Deus. Quando nos desentendemos uns com os outros, acontece isso também. Nós, de novo, colocamos o foco nesse conflito e nos esquecemos da bondade de Deus. Então, vamos ler de novo. Saibam que o Deus eterno é o único Deus. Ele nos criou e nos deu o privilégio de sermos seus amigos. Ele nos ama, conduz e guarda. Nessas horas de dificuldade, doença, morte, depressão, desemprego, desentendimento, nessas horas é que nós precisamos nos lembrar que nós fomos criados pelo Deus eterno. Ou seja, você foi criado pelo Deus eterno. Eu fui criado pelo Deus eterno. Então eu preciso me lembrar disso na dificuldade. Quando está tudo bem, vamos ser sinceros, eu nem me lembro. E quando está mal, também não me lembro, porque as coisas não estão como eu gostaria. Olha como nós somos, em nossa imensa capacidade de esquecer o principal. Nós fomos criados pelo Deus eterno. O texto também nos diz que o Deus eterno é nosso amigo. Gostaria de lembrar que nós temos várias pessoas na Bíblia que são classificados como amigos de Deus. Abraão, para dar um exemplo. Vamos seguindo aí, Moisés, Davi, para ficarmos em 3 exemplos. Jó, 4. Aí eu vou lembrando mais aqui. Esses e tantos outros. No Novo Testamento, amigos de Jesus eram muitos. Mesmo depois da morte dele, Paulo era esse amigo de Jesus. Então, nós não podemos esquecer que fomos criados pelo Deus eterno. Segundo lugar, melhor, em terceiro lugar, ele é o nosso amigo. É o que eu estava buscando dizer aqui, mas eu quero trazer uma quarta característica, que eu penso que resume toda a missão de Deus, todo o propósito de Deus, todo o projeto de Deus. Esse Deus que nos criou, esse Deus que é nosso amigo, nos ama. A Bíblia tem várias palavras para esse amor, mas eu quero
salientar que esse amor, ele se manifesta de maneira prática. Mas antes de voltar a esse tema aí, eu me pergunto como é que Deus nos ama, como é que Deus nos conduz e como é que Deus nos guarda. Ele faz isso enviando anjos? Ele pode fazer isso. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode. Mas ele nos ama, ele nos conduz, ele nos guarda através de pessoas. Eu voltarei a isso, quero só enfatizar aqui agora o ama. Toda a Bíblia, estou convencido claramente disto, foi escrita para nos dizer: eu te amo. Toda a Bíblia é uma declaração de Deus a mim e a você, dizendo: eu te amo. Às vezes, lendo os textos bíblicos, as histórias, nos perdemos. Mas cada coisa que está ali, até aquelas que nós não entendemos, está ali para nos dizer que Deus eterno nos ama. Segundo lugar, nesse resumão aqui final, ele nos conduz. E aí o Antigo Testamento e o Novo tem várias imagens para isso. E uma das mais apreciadas é quando ele diz que transportou o povo de Israel em asas de águia, ou em asas como se fossem de águia, ou como se tivesse asas de águias para nos conduzir. Quando você olha aquele imenso conjunto de pessoas sendo libertado miraculosamente do Egito e depois sendo conduzido miraculosamente por desertos, você tem a plena convicção de que aquele Deus que conduziu o povo de Israel conduz você também. Essas histórias da Bíblia sobre a condução divina não estão ali apenas para um registro histórico, embora seja. Estão ali para dizer: Deus não mudou, você não mudou, e o que ele fez, ele faz. Nesse resumão final, Deus nos ama, conduz e guarda, então ele nos guarda. A famosa bênção apostólica é sobre isso. Ele nos protege, ele nos guarda, ele se alegra conosco e nos faz também sentir alegria. Deus nos guarda. Então você dirá assim: e quando uma coisa muito ruim acontece conosco, Deus deixou de nos guardar? Nós temos que abrir o nosso leque para não ter uma visão de Deus restrita apenas ao presente, hoje, da nossa vida, mas ao conjunto. Eu vou ousar dizer que até a morte é também um sinal da proteção de Deus, um sinal de que Ele nos guarda. Nós somos amados, conduzidos e guardados pelo Deus eterno. Eu só posso desejar que você, então, se lembre, foi criado pelo Deus eterno. Ele é seu amigo. Ele o conduz e guarda você, porque ele ama você. Pense nisso enquanto você ouve mais uma linda música aqui no Momentos com Cristo.